Boa tarde a todos. Realizada a abertura oficial da terceira Colcha de Retalhos Brasil, um evento dedicado à discussão de temas sobre o alcoolismo e recuperação. Continuamos os trabalhos e convidamos o Dr. Daniel Cruz Cordeiro, médico psiquiatra de São Paulo. O Dr. Daniel vai falar sobre o tema principal do evento, o alcoolismo feminino. E, por uma questão de organização, ao final da fala do Dr. Daniel, teremos 20 minutos para que o Dr. Daniel responda as perguntas de vocês. Dr. Daniel, por favor. Obrigada. Pediram para eu esperar um pouquinho. Pediram para eu não esperar mais um pouquinho. Se eu soubesse que a minha palestra era na sequência dessas pessoas aqui, eu não tinha aceitado. Sendo assim, não tem outro jeito, já estou aqui, vamos embora. Tinha uma canetinha para passar, achei. Então, como foi dito, eu estou com esse papel honroso de ter um assunto que talvez seja a espinha dorsal desse encontro. Antes de começar qualquer coisa, eu queria agradecer Kit, principalmente, Beth, com quem eu tive contato, com quem eu troquei e-mails e WhatsApps. Eu estou há muito tempo do lado do AA. Quem me conhece sabe que eu estou sempre numa sala fazendo matemática. É prazeroso para mim, principalmente porque eu acabei de ouvir obrigado pelo amor, e eu que agradeço sempre, porque, na verdade, o amor... Eu sou dando e tem esse auditório me dando em troca. Então, não tem pagamento para isso. Amor não tem preço. Vamos embora. Esse sotaque, gente, não é chiado do microfone, eu sou paraense, tá? Esse chiado é assim mesmo. Residência em psiquiatria, sou especialista em psiquiatria, fiz uma especialização em dependência química, eu fui aluno do Marcelo, ele é bem mais velho do que eu. Mestrado, eu sou educador sexual há pouco tempo, sou estudante, agora eu sou estudante de terapia sexual e frequento salas de AA desde 94. Não sou companheiro só por hoje, não bebi o suficiente para isso, mas a minha história na psiquiatria tem os dois pés dentro do AA. Eu fui fazer um trabalho de psicologia médica, que é uma disciplina da gente na faculdade, e a minha turma, não fui eu que escolhi, a minha mini turma escolheu fazer um trabalho com pessoas que tinham problema com álcool. E onde é que a gente ia conseguir pessoas que pudessem falar a respeito disso? Batemos na porta do AA, fomos recebidos, e durante um semestre inteiro a gente frequentava semanalmente salas de AA. E eu fiquei adicto disso. Vamos embora. Pessoal, eu tenho 4 livros três relacionados à dependência química e um relacionado à emergência psiquiátrica. Eu estou escrevendo um que não tem nome ainda, mas que vai ser mais ou menos assim: 12 passos para não alcoólatras. Porque as pessoas que fazem 12 passos se tornam pessoas melhores. Por que as outras pessoas não podem fazer os tais 12 passos? Então, concluí no meu consultório, eu sou psiquiatra há mais ou menos 20 anos, concluí no meu consultório que pessoas, no final das contas, eu tenho... Os meus pacientes dependentes químicos que frequentam a AA, eles são diferentes dos outros pacientes. E os meus pacientes dependentes de outras substâncias que frequentam NA, que frequentam amor exigente, que frequentam neuróticos anônimos, então, no final das contas, tem alguma coisa aí que torna essas pessoas melhores, tem um treinamento. Eu acho que é um processo aí relacionado a esses 12 passos. Vamos embora. Primeira coisa, gente, conflito de interesse. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Ninguém me pagou, eu não recebo financiamento de indústria farmacêutica, não realizo pesquisa. Então, assim, se eu falar de remédio, ninguém está me pagando nada para falar disso. Não é propaganda, tá? Primeira coisa, eu queria falar o seguinte. Eu não vou fazer essa pergunta aqui no auditório, porque isso já foi feito anteriormente. E aí, só para a gente... Isso aqui, eu estava numa sala de aula, a professora perguntou para mim, eu era aluno da Unisal, a Universidade Salesiana aqui de São Paulo, e perguntaram para a gente quem acreditava que as mulheres deveriam receber os mesmos salários que os homens, tendo elas as mesmas funções. A sala de aula inteira levantou a mão e falou assim: nós todos, homens ou mulheres, acreditamos que as mulheres merecem os mesmos salários. Aí a professora, muito safadamente, fez a próxima pergunta.
Quantas de vocês pegariam o rapaz na casa dele e pagariam a conta do restaurante no primeiro encontro? Aí os bracinhos foram baixando, não ficou nenhuma mulher. Era uma sala de aula com professores, com pessoas, com psicólogos, com médicos. Então, assim, a única que ficou com o braço assim, mais ou menos, ela falou assim, eu ia levantar, mas eu só fiquei ouvindo a voz da minha mãe. Vagabunda, mulher fácil. Como assim? Tu está te oferecendo para o homem, pagando conta para homem. Então, assim, a nossa criação ainda é muito desse jeito. Esses ecos do que a gente ouviu de mãe, de vó, de tia, de família, da sociedade, ainda repercute na nossa cabeça. E essa professora, ela falou assim, mulheres, enquanto vocês estiverem esperando que ele tenha o carro para pegar vocês, ou que ele tenha o dinheiro para pagar a conta do restaurante, eles vão precisar ter melhores salários. Então, não adianta ficar com carinha de que está aborrecida porque ganha menos, achando que o príncipe vem buscar vocês. Vocês têm que buscar o príncipe também. Aí a gente já começa a tornar uma relação um pouco mais igualitária. Isso é para fazer uma introdução, tá, gente? Bora lá. Quais as cores certas e os brinquedos adequados? O que é de menino e o que é de menina? O que é de menino e o que é de menina? Século XIX, tintura de tecido era cara. Tudo era branco, tudo era cor de algodão. Depois, as cores ficaram mais baratas e as coisas começaram a ser definidas. Em 1918, o catálogo americano rosa, por ser mais forte, era para menino. Azul, por ser delicado, era para as garotas. Gente, para ver como a gente absorve coisa, não sabe nem de onde. Isso é o catálogo americano que decidiu, depois, para aumentar as vendas, eles trocaram. Sabe, moda? Gente, não está usando mais isso, está usando isso, todo mundo corre e compra. Eles falaram, gente, agora a cor do momento dos meninos é azul e das meninas é rosa. E ficou para todo o sempre. Se você receber do seu netinho uma roupa rosa, você vai trocar. Porque o meu neto não usa rosa. Em 1920, 1950, as lojas começaram a sugerir azul para eles e rosa para elas como forma de agitar as vendas. Só por isso. Nem era no Brasil, era lá nos Estados Unidos, nem na França, gente, país da moda, era Estados Unidos que absorveu, tá? Para vocês terem ideia, gente, o Papai Noel, a roupa era verde. Papai Noel é verde. A Coca-Cola, na década de 30, botou vermelho para combinar com a cor da Coca-Cola, do logo. E a gente até hoje vê o Papai Noel vermelho, porque uma empresa decidiu mudar. E a gente vai lá e absorve, não sabe nem porquê. Né? Essa imposição social tem sido reforçada desde então. Só para a gente lembrar, a afinidade com alguma cor não determina personalidade ou sexualidade. Não tem nenhum estudo comprovando que meninos que usaram rosa se tornam homossexuais, ou meninas que usaram azul se tornam homossexuais, que é o grande temor de muitas pessoas. Tá, gente? Continuando. Isso aqui é brinquedo de quê? Isso aqui é brinquedo de quê? Bonito, né? E depois está todo mundo falando que mulher não sabe dirigir, porque a gente deu para o menino o carro e deu para a menina o carro do supermercado. Preconceito nosso na hora de comprar brinquedo. Gente, tem um educador super famoso, francês, eu não vou lembrar o nome porque a minha memória é péssima, mas ele fala o seguinte, nós somos o que nós brincamos na infância. Gente, eu fico até arrepiado, porque a coisa que eu mais brincava com os meus, eu sou o primo temporão. Tem um monte de primo para cima, um monte de primo para baixo e eu no meio. Então eu tinha 12, todo mundo tinha 8. Adivinha qual era a brincadeira? Eu era professor. Né? Então, assim, a gente se torna o que a gente brinca. E aí, a gente está, desde pequenininho, brincando de dirigir ou brincando de fazer compra. Mulher no volante, perigo constante. Homem não gosta de discutir a relação. São dois provérbios de ditados populares, né, pensamentos populares que reverberam o tempo todo na nossa cabeça. Mas olha só. Como é que a menina vai dirigir bem se ela só vai pegar no carro adulta?
Como é que o menino vai discutir relação se os brinquedos de menino... Vocês já viram menino brincando, né? Brinquedo de menino, eu estou sendo preconceituoso quando eu falo de menino, estou sendo bem generalista, eu estou falando o seguinte, aqueles brinquedos que os meninos ganham que não precisa falar. Né? O menino grunge brincando. Uma menina brincando, ela faz isso aqui. Ela conversa por duas pessoas. Né? E aí imagina só, eu passo a vida inteira, a minha infância inteira grunhindo, ou eu passo a minha infância inteira conversando e falando por dois. Adulto, entendeu? No casamento, a mulher começa a falar, o homem fica louco, ele não consegue nem ouvir, porque ele não teve treinamento, e ela fica louca, porque ele não está falando com ela. Fala comigo, você não fala nada, você não discute a nossa relação. E o cara está tentando entender o que ela está, para que ela está falando tanta coisa. Né? E aí, gente, essa é a educação que a gente tem. Né? Então, assim, a gente é educado assim, e depois fica louco, porque esse meu marido não lava uma louça. Na casa que tem mulher, homem não lava a louça. Era o provérbio da minha avó. Na casa que tem mulher, homem não lava a louça. A minha bisavó fazia ovo frito para todos os netos. Na hora de separar o ovo, era gema para os meninos e clara para as meninas. Porque homem precisa de energia. E quando ela ia chamar as meninas, ela chamava assim, venha suas putas de merda comer. As netas eram puta de merda. O apelido carinhoso da minha bisavó para as mulheres. E aí, gente, imagina só o que seria desta profissional se ela não pudesse ter pegado na infância bola, porque bola é de menino. Ou se esse cara aqui tivesse, sei lá, brincado antes de panelinha. Países europeus, alguns países europeus, eles decidiram, os fabricantes de brinquedo não põem mais ou menino ou menina na caixa. Qualquer brinquedo que puder ter teor sexista, ou seja, aquela que dá uma posição que isso é de homem ou isso é de mulher, eles põem menino e menina. Então, tem uma tábua de passar. De um lado tem uma foto do menino passando a roupa, do outro tem a menina. Adivinhem vocês quem passou minha camisa hoje? Eu, porque homem cresce e tem que passar roupa. Entendeu? Então, assim... Por que a gente é louco o suficiente de dizer que menino que vai passar roupa é gay? Porque é isso, no final das contas, vamos ser bem claros, né? A gente não dá para o menino brinquedo de cozinha, porque quem tem que mexer com cozinha é mulher. Ai daquela que gostar de um carrinho ou de uma bola. A mãe nem dorme. Põe no balé, no jazz, na ginástica rítmica, tem que virar a menina. Fecha essa perna, senta direito, tira a mão daí. E aí, gente, de criança a gente vai enlouquecendo gradativamente. Quando fica adulto, já sabe o que dá, né? Tudo no meu consultório. Vamos lá. Voltando um pouco no tempo, tá, gente? Como é que era lá atrás, né? Então, Homem das Cavernas. E aí a gente não sabe muito bem como é que funcionava aqui essa relação homem e mulher. A gente sabe o seguinte, a testosterona, isso é real, é biológico. A testosterona nos torna homens mais fortes fisicamente, maiores. Por causa desse hormônio, a gente vai tendo uma formação diferenciada das mulheres. Mas eu tenho certeza que a minha testosterona não foi o suficiente para me tornar mais alto do que muita mulher aqui dentro, ou mais forte do que muita mulher. Então, assim, não é uma regra. Não há regra tão rígida dessa maneira. Então, a gente acha que por conta da testosterona acontecia isso aqui, que os homens eram agressivos, violentos, pegavam as mulheres da caverna pelo cabelo, arrastavam essas mulheres. Mas a gente não sabe se não rolou esse tipo de coisa aqui também, né? Porque as mulheres têm outras maneiras de serem violentas também. Mas não vamos comemorar ainda tão cedo, tá, gente? Calma, calma, mulheres da caverna. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre os direitos das mulheres. 1673, François Poulain de la Barre fez uns folhetos que ele distribuía na rua, e o folheto falava o seguinte: homens e mulheres são iguais. 1673, França, Paris. Um pouco mais para frente, mulheres não são inferiores aos homens. Foi um documento escrito também por um pensador na época.
veio a Revolução Francesa, que a ideia era igualitar, né? Vamos tornar as coisas mais equivalentes. 1790, sobre a dimensão das mulheres ao direito à cidadania. Olha quanto tempo essa briga está rolando, gente. 1892, 100 anos depois, o primeiro país que decidiu que as mulheres poderiam votar. Na ONU, em 72, Ano Internacional das Mulheres. Em 79, também na ONU, a Carta Internacional dos Direitos da Mulher. Gente, separa isso aqui, do começo de algo escrito para isso aqui, apenas 300 anos. Tudo muito rápido, tudo muito tranquilo, né? Sem muita luta. Vamos lá. Só coisa boa então, né, gente? Então vamos comemorar, só coisa boa. As mulheres acharam o máximo. Vamos então, viva o feminismo, as princesinhas também batem palma. É isso. Então as mulheres podem comemorar todas as conquistas, não é mesmo? Mais ou menos. Vamos lá. Para ser mulher, mulher de verdade, aquela mulher que a sociedade bate palma, você precisa... Anota aí, gente. Ser uma esposa maravilhosa, ser uma mulher sensual, uma profissional de sucesso, ser boa dona de casa, companheira compreensiva, ter filhos bem-sucedidos, dar prazer, estar sempre desejosa de sexo e mãe e avó perfeita. Então, assim, se você estiver fora disso, você não serve para coisa nenhuma. Tá? Então, assim, por isso... Gente, vocês entenderam onde é que eu estou querendo chegar? Está fácil ficar frustrada com a organização social que a gente tem para as mulheres hoje. Vocês conhecem algum remédio que tira a frustração, que alivia a coisa na cabeça? Né? Vem numa garrafa. Então, assim, alguns caminhos dessa sociedade empurram as mulheres para o álcool. Então, não adianta só tirar a garrafa. Ou nós começamos a fazer mudanças sociais, ou a garrafa continua sendo uma opção de alívio e de doença. Né? Só que não, essas mudanças não tiveram tantas coisas boas assim. Só para a gente ter ideia, o Marcelo falou um pouquinho disso. O que a gente tem hoje em dia? 77% das mulheres, 77% ganham menos do que os homens, mesmo fazendo as mesmas funções. As mulheres trabalham mais horas que os homens nos setores que pagam salários mais baixos. Mulheres têm 2 vezes menos chances de ingressar na educação formal. Gente, basta pensar assim, se tiver, a família não tem grana para 2 filhos de idades próximas, para quem que a gente vai pagar a faculdade? Basta falar isso. Por quê? Porque a mulher não precisa, vai casar com alguém, né, vai ser sustentada, vai estar tudo bem, vai ser mãe, não precisa nem sair de casa. Dos 10 países menos desiguais do mundo. Primeiro lugar, Islândia, Finlândia, Noruega, Suécia, Brasil, 85º. Brasil é completamente desigual nas relações de homens e mulheres, com relação aos direitos. Só para a gente ter ideia aqui, com relação a questões educativas, tá? Desigualdades de acordo com a renda, raça, etnia, local de moradia, no rural e no urbano. Destaque para a situação da mulher negra, da mulher indígena, que é pior ainda. A manutenção de uma educação sexista, homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, racista, discriminatória e concentração das mulheres em cursos e carreiras ditas femininas. Aí daquela mulher que quiser ser jogadora de futebol, pilota de avião. Com menor valorização profissional e limitado reconhecimento social. Em sua gigantesca maioria, recebem salários dignos e exercem profissão em precárias condições de trabalho. Só para vocês terem ideia, esse estudo aqui fala o seguinte: em Alagoas, por exemplo, horas de mercado do homem, de trabalho do homem. No mercado, 41 horas semanais, mulheres 34. Dentro de casa, esses homens trabalham 13 horas, as mulheres trabalham 28. Total, os homens lá em Alagoas trabalharam 54 horas por semana, as mulheres trabalharam 63 horas por semana. Né? É isso. Faz tudo fora de casa e quando chega tem louça, dever de casa, as coisas para o marido, porque ele já trabalhou o suficiente, está cansado, deitou, porque ele foi criado assim. Eu sou homem, eu fui criado assim. Se eu tivesse cansado, não precisa lavar louça. Minha irmã ia lavar louça para mim. Ia no automático, ninguém mandava.
porque é função dela. Mesmo eu e ela na faculdade fazendo a mesma coisa. Essa é a criação que a gente tem. Vamos lá. O que as mulheres têm com relação à suscetibilidade? O que pode tornar as mulheres adoecidas? O que pode adoecer essas mulheres? Questões ligadas à maternidade, reconhecimento no trabalho que é baixo, a autoestima que pode ficar ruim, as questões relacionadas à sexualidade, à violência, exigências estéticas, jornada de trabalho, limitações sociais e vai embora. Isso tudo deixa as mulheres mais deprimidas, com transtornos dissociativos, transtornos ansiosos, com quadros de bulimia e anorexia, e as mulheres tentam mais suicídio do que os homens. A sorte das mulheres é que, por ter educação diferente, as mulheres acabam tentando com métodos menos violentos. Elas tomam remédio para morrer. Dá para fazer lavagem gástrica, dá para levar para o hospital. Homem não, homem é tudo violento, joga o carro no poste, se atira do prédio, dá um tiro na cabeça. Por isso que as mulheres tentam mais e os homens conseguem mais. Simplesmente pela maneira como tentaram. Mas a luta continua, né, gente? Então, assim, no mundo todo, não é só no Brasil, as coisas continuam acontecendo, as mulheres continuam lutando pelos direitos que não são simplesmente direitos da mulher. A grande questão ali, a Hillary está falando, os direitos das mulheres são os direitos humanos, só isso. Ninguém está querendo essa história de feminismo, que as mulheres... Não é isso. As mulheres estão querendo o que os homens têm, só isso. Né? Ninguém quer ser mais do que ninguém, é só ter os mesmos direitos. Está de bom tamanho. Só para a gente lembrar como a coisa não está boa. Quando a gente tem que criar uma lei como essa, é porque a gente está na Idade Média. Né? Nós estamos no medieval ainda. Um país onde as coisas não são tão desiguais, a gente não precisaria da Lei Maria da Penha. Ótimo, é uma linda lei, que é um retrato do que a gente tem da nossa sociedade. Um país onde as mulheres podem ser violentadas fisicamente, mortas, a lei é necessária, mas mostra muito em que tipo de país a gente está vivendo, em que sociedade que a gente está. Né? Esses cartazes falam disso. Você não está sozinha no metrô. Né? Então, você entra no metrô, mulher, e sabe que pode passar uma mão boba, uma encoxada, uma coisa estranha no ombro quando está sentada. Então, assim, é o que a gente tem para hoje. Essa é a sociedade que a gente está vivendo no dia a dia. Primeiro eles tiram o passaporte, depois a liberdade. Mulher como objeto sexual, escravas sexuais. Vai e não volta. Dia Internacional da Mulher, que a gente comemora, ao mesmo tempo que a gente fala assim, é bom, né? Mas, ao mesmo tempo, se fosse mais justo, não precisava ter Dia da Mulher, para ser o Dia do Ser Humano, acabou. Estamos longe disso. E aí, gente, o desejo universal das mulheres por independência, liberdade, aceitação, afirmação, serem mais fascinantes, bonitas, está tudo aqui. Né? É um desejo das mulheres. E aí, o que aconteceu? Quem que lucra com essa luta também? A indústria. E a gente vai vendo, né? Olha só, essa frase da Marlene Dietrich, atriz alemã lá na década de 30, 40. Marido, eu nunca procurei um. Eu nunca encontrei um bom o suficiente. E ela está com o cigarro na mão. Ou seja, se a gente voltar no tempo, ela estava dizendo assim, eu sou uma mulher independente, que não preciso de marido. Imagina só, naquela época, o que esse cigarro representava? Independência, poder, feminismo. Então, o cigarro se aproveitou, o cinema fez muito isso. O cigarro se aproveitou, né, para lançar a ideia de que as mulheres precisam fumar. Então, aqui, ó, cigarro moderno como forma de um colar. Ali, seja infiel, né? Troque de cigarro. Eu gosto de ser mulher, por isso que eu fumo. No Brasil, toda mulher tem charme. Então, assim, empurrando para as mulheres o que já era masculino, como o Marlboro fez. Né? Então, Marlboro, o cigarro do cowboy. E as mulheres vão ficar sem consumir? Gente, vamos encontrar um mercado de consumo para as mulheres. Gente, o cigarro foi banido. Hoje, cada vez menos. Né? Eu frequento as salas de
tem um intervalo, a pessoa dá uma corridinha e fuma ainda, eu sei disso, né? Mas é muito menos hoje, os espaços estão muito mais limitados, a gente não aceita. Hoje quem fuma, a gente olha com cara feia. Se alguém chegar perto de mim fumando, a gente já olha. Se alguém brincar de fazer assim no restaurante, acho que todo mundo para de comer, né? Porque virou quase um crime. Bora, não vou falar mais. Olha só, então quem lucrou, né? E aí, ou você era uma musa, uma deusa do cinema, mas você podia ser uma mulher cabeça, tipo a Coco Chanel, que era uma mulher que estava lá na moda, falando assim, mulher pode usar calça assim. Por que não? Por que mulher não pode usar calça? Então, assim, se você é a gostosona do momento, ou se você é a mulher empoderada do momento, fume. Todos os caminhos levam para o tabaco. E eu nem cheguei no álcool, só tenho 10 minutos. Bora lá. Olha só, gente, quem lembra dessa cena? A Sandy, do Grease, né? Era aquela menina virginal que não dava para ninguém, que o John Travolta passa o filme todo no pé dela e ela não cede, ela é bobinha, Sandra Dee, virava até apelido de menina virginal da década de 50 e 60. Sandra Dee, né? Essa é Sandra Dee. E aí, no momento final, para mostrar que ela mudou, que ela agora era uma mulher diferente, primeira coisa que aparece na boca da Sandra Dee. Aí, essa mulher, essa mudou. O cinema não seria nada sem o cigarro da Sharon Stone naquela virada de perna, né? Posso fumar quando ela dobra, ela cruza a perna sem calcinha, o cara nem lembra que ela não podia mais fumar, deixa para lá, né? Ou, por exemplo, essa menina que era uma cantora infantil e que precisou fazer a transição da infantil para uma cantora adolescente. Primeira coisa que aconteceu foi cortou o cabelo, pintou e apareceu fumando. Não sou mais criança, sou adulta. Imagina o impacto que tem isso na adolescente que não quer ser mais meninazinha, ela quer ser uma mulher agora. Né? Para variar. Porque ela é boa nisso. Né? Vamos lá, olha só. Só para lembrar que as mulheres têm mais problemas do que os homens com relação ao tabaco. Tá? Então, assim, homens e mulheres podem fumar tranquilo. Homem se dá mal, mulher se dá mais mal ainda. Quando mulher mistura anticoncepcional com nicotina, a bomba é meteórica. Só para lembrar, gente, diabetes é doença, mudando de assunto, tá? Eu vim falar de tanta coisa, então não vai dar tempo de falar tudo. Mas diabetes é doença, a gente faz mudança de comportamento, lê a respeito, passa no médico, algumas pessoas vão precisar tomar remédio. A tentação vai sempre existir, de vez em quando alguém esbarra aí, vai ficar com um pé diabético desse horroroso e vai acabar precisando de um local de tratamento. Tá? Dependência de álcool é igual, é uma doença. Não aceitem outro conceito, é uma doença. Tá? Então, a gente passa no médico, recebe diagnóstico, lê a respeito, faz mudança de comportamento, toma remédio. Algumas pessoas vão precisar, pelo menos inicialmente. A tentação vai sempre existir. Eu posso recair e eu vou precisar de um local de tratamento. Por que é tão difícil o mundo entender que é uma doença tão igual a qualquer outra? Igual. Só que eu tenho um ódio mortal daquele cara que chega bêbado no pronto-socorro. A tiazinha diabética que está para perder o pé, porque comeu açúcar igual uma louca, não falo nada. Fico com pena. Mas o bêbado, não. Mulher bêbada, pior ainda. Vocês sabem disso. Vamos lá. E o álcool? Uso detectado ao longo da história para tratar a ansiedade como estimulante, anestésico, para questões religiosas, para comemorar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a terceira causa de morbidade no mundo. Gente, vamos lembrar só o seguinte, de todas as drogas que mais matam no mundo, esqueçam crack, esqueçam cocaína. As drogas que mais matam no mundo são as drogas legalizadas. Álcool e cigarro. Porque na hora que legaliza, a gente entende que não faz tanto mal. Foi liberado, não tem problema. E eu adoro quando alguém vai defender maconha e fala assim, então, mas se a maconha for legalizada, vai ter dinheiro dos impostos para a gente ter hospitais para tratar pessoas com problema. Já ouvi isso. Alguém conhece algum hospital chamado Souza Cruz? Que a nicotina paga os impostos. Eu não conheço. Eu não conheço esse hospital. Esse hospital essa enfermaria, este leito é financiado pela Souza Cruz. Não conheço.
Vamos lá. 185 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos é gasto com relação ao álcool. 20 a 36% de pessoas com relação a acidentes em pronto-socorro. 40 a 50% são acidentes de trânsito. O beber excessivo é uma das principais causas de AVC, hipertensão arterial sistêmica e infarto. Parte desses permanece sem diagnóstico ou tratamento. Entre 35 a 45 anos, quando procuram tratamento. Essa é a idade de quem vai procurar socorro. Álcool. O primeiro levantamento nacional sobre os padrões de consumo de álcool na população brasileira aconteceu há alguns anos atrás. Um estudo muito grande, gigantesco, avaliou o Brasil inteiro. 143 municípios foram avaliados. Aí dá para a gente dizer assim, como é que o brasileiro bebe? 52% da população bebe, ou seja, gente, 48% da população brasileira não bebe. Isso é assustador, porque todos nós temos a sensação de que, pelo menos, de vez em quando, alguém toma uma biritinha, uma champanhe. Não, 48% da população brasileira não bebe, não ingere álcool. Por que que nós todos temos que viver numa sociedade onde parece que as leis do álcool gerem comportamentos? Quase metade da população não bebe. Dessa população que bebe, 65% homem, 41% mulher. Gente, nunca, em toda a história do Brasil, a gente teve mulheres tão aproximadas de homens com relação ao consumo. Isso tem a ver com mídia. A mídia tem se dedicado a vender propagandas de álcool para as mulheres. A mídia tem feito muito isso. Então, se propaga a ideia de que beber é uma maneira de se tornar feliz. E a mulher, assim como foi feito no passado, tem direito a ser feliz. Então, sua doida, beba. É isso que as propagandas estão falando para a gente o tempo todo. Ou é propaganda, ou é a cena da novela, ou é aquele momento no Big Brother, onde todo mundo está dançando com uma garrafinha de alguma bebida alcoólica que está patrocinando o programa. 14 a 17 anos, eles bebem na mesma frequência. Meninos e meninas. Os homens bebem mais ainda. Mas se a gente vai ver adolescente, os meninos e as meninas estão bebendo na mesma frequência. Os meninos estão começando, os meninos e meninas, os adolescentes de modo geral, eles estão começando mais cedo a consumir álcool do que as gerações anteriores. 28% bebe de 1 a 4 vezes por semana. 11 todos os dias. O binge, 5 doses para homem ou 4 doses para mulher. Se a gente sair do conceito de alcoolismo, a gente tem um outro problema, que é chamado de binge. O que é binge? Quando a gente bebe muito num curto período de tempo. O famoso open bar. Você paga, você entra, você bebe tudo porque você pagou. Estou pagando, então vai beber e encher a cara. Qual o problema disso? Essa pessoa não se torna alcoólatra. Pelo menos ela não é alcoólatra agora, jovem, ainda. Mas a repercussão disso é muito mais rápida do que o próprio alcoolismo. Alguns países desenvolvidos, obviamente, estão gastando muito dinheiro para evitar o beber em binge. Vamos lá. Eu vou pular. Vocês sabem de que essa moça morreu? Overdose. De quê? De álcool. Não tinha outra droga no sangue da Amy Winehouse. Só vodka. Ou seja, não morreu de cirrose, que é a ideia que a gente faz do alcoólatra. Bebeu tanto que morreu com 70 anos de cirrose, ficou na fila do transplante de fígado e não conseguiu. Não, gente, dá para morrer de overdose. Vocês lembram de Campinas, há 2 anos atrás, competição entre os calouros, o menino virou vários shots de vodka e morreu de overdose, no dia que estava fazendo a matrícula na faculdade. Binge alcoólico. Precisamos falar disso também. E aí, olha só, lá fora o pessoal tem feito isso. Feito propagandas de não beba dessa maneira. Você não precisa. Não são propagandas voltadas para alcoólatras, para dependentes de álcool. Será que sou eu? Minha eletricidade? Não. Vamos lá. Alô? Alô? E aí, pessoal, olha só, não torne uma noite de balada num pesadelo. Quem decide o quanto que é suficiente? Você ou seus amigos? Não é para um adulto, é para alguém jovem. O que eu fiz? Com quem eu fiz? É de quem encheu a cara ontem e não lembra o que fez ontem. Nem todo mundo bebe em binge. É um comercial, né? Para lembrar que
De cada 10 estudantes, apenas 3 bebem dessa maneira. Gente, beber em Bindi nada mais é do que eu encher a cara lá na Vila Madalena, atravessar a Paulista alcoolizado, não sou alcoólatra, não tenho preparo ainda, nem treino para ser alcoólatra, e tem um cara passando de bicicleta de madrugada. Eu atropelo esse cara, arranco o braço e jogo na vala. Isso é um exemplo de Bindi. É um alcoólatra? Não, tem muita coisa para beber para virar um alcoólatra. Não precisou ser alcoólatra. Então, assim, o álcool não faz mal para quem é alcoólatra só. O álcool faz mal para o alcoólatra, para quem está ao redor dele, e para aquele que bebe de vez em quando e acha que não tem problema nenhum. Meu tempo já deve ter acabado, eu vou pular um pouco mais rápido. Dependência de álcool, gente, só para lembrar, para ser dependente precisa treinar. É igual academia. Ninguém vira alcoólatra porque vai de vez em quando, tá? No bar. Precisa ter constância. Precisa ter treino. Tá? Eu faço academia. Como é que você vai? Uma vez por semana. Você não faz academia, você passeia na academia. Tá? Então, assim, como é que a gente fecha um diagnóstico de dependência de álcool? Eu vou falar rápido, um de cada vez, rapidamente, para a gente saber como é a dependência do álcool. Estreitamento do repertório. Uma tendência a utilizar a substância da mesma forma, só ou acompanhado. Para me considerar alcoólatra, eu tenho que ter isso na minha história. Tanto faz com quem eu estava, que dia da semana, se era dia ou se era noite, eu vou beber o meu litrão de qualquer maneira. O dia a dia vai ficando parecido, as horas são muito parecidas. A sexta-feira e a segunda começam a ficar muito semelhantes. Tanto faz. Tanto faz. Isso é estreitamento do repertório. Tolerância, quando eu preciso de doses cada vez maiores para a gente ter o mesmo efeito. Saliência do uso. Eu vou perdendo o controle. Eu vou lá no bar e vou tomar uma dose. Não, eu comprei uma garrafa, vai ser o suficiente para o final de semana inteiro. Não. Eu estou perdendo essa noção de segurança. Sabe a doença do ainda? Eu ainda, e vai empurrando ainda para outras coisas. Fissura ou craving é aquele desejo pela substância. Isso é um critério diagnóstico. Sinais e sintomas físicos e psíquicos surgidos após o fim ou a diminuição do consumo da substância. No dia que eu não bebo, ou na semana que eu não bebo, eu sinto que eu mudo. Eu tremo, eu fico sudoreico, eu fico nervoso, irritadíssimo, não durmo bem. São sinais da síndrome de abstinência. Alívio ou evitação dos sintomas de abstinência. Eu começo a ter estratégias. Eu bebo todo dia às 7 horas da manhã no bar, quando eu saio de casa. Como eu comecei a acordar mais cedo, parece que meu corpo está sentindo falta mais rápido, eu compro uma barrigudinha, guardo no guarda-roupa, porque eu bebo uma de madrugada e de manhã, 7 horas, eu tomo outra. Então eu comecei a encontrar maneiras, estratégias para continuar bebendo. Reinstalação após um período de abstinência. Esse aqui é o famoso incurável, progressivo e fatal, tá, gente? É incurável. Então, o que acontece? O meu cérebro ele se modificou. Então, o que tem nesse cérebro aí? Ele tem um funcionamento onde os receptores para álcool, eles ficam treinados para aquela quantidade de álcool. Quando eu paro, eu paro. Quando eu volto a beber e tomo uma dose, essas boquinhas que pedem por álcool, elas começam a gritar de novo. Por isso que não dá para acreditar que não, agora que faz 10 anos, eu vou experimentar, eu vou ver se eu acho que agora eu já consigo. Não há treino para isso. Você que se tornou alcoólatra é como se você tivesse cortado um braço. O braço não volta a crescer. Pode esperar 10 anos, o braço não vai crescer. Se você é alcoólatra, você fez uma modificação no seu cérebro. E o seu cérebro modificado não vai aguentar uma dosezinha, uma cervejinha, um chopinho, o tempo está esgotado. Gente, então eu queria dizer que foi isso. Peraí, rapidinho. Eu prometo falar bem rápido. 5 minutos. 5 minutos. Vamos embora. Gente, por que as mulheres têm problema? Mulheres têm mais gordura. Álcool precisa de água para diluir. Quando a gente tem mais gordura, a gente tem menos água no corpo. Os homens têm mais músculo. Músculo tem água. Então, assim, as mulheres ficam alcoolizadas e absorvem mais álcool do que os homens. Elas possuem menos desidrogenase. Desidrogenase é uma enzima que quebra a molécula do álcool. Orientais têm menos, mulheres têm menos.
Quanto mais essa enzima tem no corpo, mais eu quebro a molécula. É a famosa resistência. Eu sou forte para álcool. O que determina quem é forte e quem não é essa molécula, essa enzima. As mulheres são menores, têm menos sangue. Só isso já diz, não beba como um homem. Gente, 10 bebidas que levam as mulheres a fazer sexo. Isso está na internet. Algum engraçadinho escreveu isso, fez. Então, assim, as bebidas que facilitam mulheres a serem estupradas. Tá? O álcool no organismo feminino. Só para a gente lembrar, com mais idade a gente tem menos resistência. Mulheres têm menos água. Mulheres são mais vulneráveis, têm mais risco de cirrose, têm mais risco de câncer e se viciam mais rápido do que os homens. Lembra que eu falei lá no começo com relação ao tabaco? É igual. Mulher só leva na cabeça, inclusive na dependência química, tá, gente? O estômago também. Ela acaba funcionando de uma maneira onde o álcool vai ter uma maior potência. A gordura, eu já falei para vocês. Aqui, vou falar muito rapidamente. Mulheres têm mais transtornos psiquiátricos relacionados ao consumo de álcool. Mulheres têm mais distúrbios cardiovasculares, ou seja, essas mulheres têm hipertensão e insuficiência cardíaca 40% mais do que os homens. Doenças hepáticas, o risco de cirrose para a mulher é 3 vezes maior. Aqui, as doenças psiquiátricas, o envelhecimento precoce da pele, não precisa nem falar, o câncer, como eu já disse, osteoporose. Álcool e osteoporose andam de mãos dadas. Quanto mais eu bebo, menos eu absorvo cálcio. Ou uma coisa ou outra. Só para lembrar, tenho 2 slides. Problemas associados à dependência química, então são muitos problemas, diversos problemas. Eu sempre falo disso aqui, gente, não tem um único profissional que dê conta de todos esses problemas. Então, quando o paciente chega no consultório e fala assim, sozinho eu não consigo, eu aprendi essa frase, então eu já encaminho para psicólogo, eu falo assim, a minha parte é pequenininha, você vai tomar remédio, se for preciso, durante um curto período de tempo. E quando você sair do meu consultório, o que você vai fazer? O álcool toma conta da tua vida de uma maneira de 24 horas. Eu vou ter uma consulta por mês e vou querer competir com hábito? Nem morto. Só chorando. Vai pôr, já falei para ela. Só para finalizar, sobre o tratamento, uma doença biopsicossócio-espiritual. É isso que a gente fala em medicina, não é papo de AA, tá, gente? É em medicina. Continua sendo incurável, progressivo e fatal. Não temos dados nem remédios curativos. Apesar de ter um colega meu, um psiquiatra lá em São José do Rio Preto, que vende uma vacina que trata o alcoolismo, gente. Nunca vi isso. Tem que ir lá conhecer ele. Ele é muito bom. Mulheres são menos diagnosticadas. Gente, mulher não bebe como homem. Apesar das coisas estarem mudando, tem muita mulher que está tomando a sua pinga dentro de casa, escondida. Quando o marido chegar, ela escova o dente. Ele acha que ela está dormindo. Rapidamente, hoje de manhã, eu atendi um homem, um médico, levou a esposa, ele já tinha ido em outro consultório de outro médico e falou assim, doutor, eu não gostei do outro médico. Aí eu fiquei sozinho com ela, aí eu falei, por que você não gostou do outro médico? O outro médico disse que eu sou alcoólatra. Aí eu fui ver o histórico da moça, ela é alcoólatra. O outro médico não está errado. Aí eu chamei esse cara, o marido, o médico, falei assim, olha, sua esposa faz um uso abusivo de álcool, mas o problema dela é ansiedade, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar esse remédio, por enquanto eu quero que ela não beba, ou seja, eu vou ter que comer pela beirada, porque a doença nem está só nela. Tem um marido dizendo 3 vezes não, se negando. Sabe o primeiro passo? Primeiro passo para o outro, não está conseguindo fazer. Ano passado, eu trabalhava num consultório que era numa casa. O marido chegou, parou na garagem e falou assim, me ajuda, minha esposa está desmaiada. Aí eu fui lá, ajudei a carregar a moça, botei para dentro, botei no sofá da sala de espera. Só que na hora que eu carreguei junto com ele, eu dei uma cheirada assim e falei, eu conheço esse cheiro, né? Aí eu virei para o marido e falei assim, há quanto tempo você bebe? Há quanto tempo ela bebe? Não, doutor, ela não bebe. Vem cá, cheira. Ela está bebendo. Eu falei, quanto tempo que você não beija na boca da sua mulher? Porque não é possível.
ela está alcoolizada e ele achava que ela tinha um transtorno, que ela desmaiava, que ela tinha convulsão. A convulsão, o desmaio, tudo era intoxicação alcoólica. Mulheres são menos diagnosticadas, apesar dessa proporção, né? Muito próxima, 2:1. E aí, para acabar, gente, tem isso aqui, ó, tá? Tudo isso é maneiras da gente mexer no álcool, mexer na doença, mexer em tudo. Então, assim, o AA é uma estratégia importantíssima para a psiquiatria. Atualmente, a gente tem artigos... Nós psiquiatras temos artigos científicos falando que o alcoolismo precisa do AA, dos grupos de 12 passos. Marcelo Ribeiro falou isso. Antes a gente era assim. Ou é uma coisa ou é outra. A gente está ficando cada vez mais próximo. A medicina precisa do AA, o AA precisa da medicina. Graças a Deus que a gente está falando a mesma língua finalmente. Né? No começo eu sei que não era assim. Para finalizar, meu obrigado. Mulheres superpoderosas.